Queridos, nós estamos aqui para mais uma transmissão para os nossos grupos pequenos que estão espalhados pela Beara de São Francisco. Você, facilitador, você precisa ouvir a mensagem que foi pregada sobre Tiatira, a última mensagem da carta do Senhor Jesus para a igreja de Tiatira. E o que nós estamos fazendo durante essas 4 mensagens que foram pregadas, nós estamos fazendo uma comparação com o Bridge Ministry, com a sua igreja. E eu espero que vocês tenham aprendido algumas coisas e que coloquem em prática como vocês têm colocado. Estou muito feliz de terminar essa série. Vamos falar de outra igreja, mas hoje ainda estamos na igreja de Tiatira. Nós demos para vocês 4 motivos porque a igreja de Tiatira estava passando uma investigação de Jesus Cristo. Ela estava sob a investigação de Jesus. E eu quero recapitular com vocês. Primeiro, porque ela estava em crescimento. Ela foi uma igreja, porque estava crescendo, ela passou por essa investigação. Segundo, porque ela não ouviu a voz de Deus. Nós precisamos ouvir a voz de Deus sempre. Não é a voz do pastor, não é a voz de um pastor da internet, é a voz de Deus. O que Deus tem para você, Deus vai revelar a você. O que Deus tem para mim, revela para mim. O que Deus tem para a igreja, Bridge Ministry, ele revela ao pastor e o pastor revela para a igreja. Terceiro lugar é que Jesus estava a par de todas as coisas que aconteciam na igreja, coisas boas e coisas ruins. Então, nada passa debaixo dos olhos de Jesus. E eu disse que Jesus é aquele que sonda a mente e o coração, e você precisa entender isso, querido. Jesus, ele sonda o seu coração, o meu, a nossa mente, e não há um pecado que fique descoberto dos olhos de Jesus. Então, que você possa consertar a sua vida. Hoje, nós vamos falar do 4º e último motivo, porque aquela igreja de Tiatira estava sob a investigação de Jesus Cristo. Em 4º lugar, porque ele queria ser justo com a igreja. Ele estava investigando para ser justo, porque condenar é muito fácil. A gente precisa juntar provas, a gente precisa dar oportunidade, a gente precisa rever os detalhes de um crime para a gente condenar a pessoa ou absolver a pessoa. Então Jesus, por ser um homem justo, Deus por ser justo, o Espírito Santo por ser justo, está dando a você e a mim a oportunidade de se arrepender dos pecados e a oportunidade de dar a meia volta no caminho que nós estávamos seguindo e começar a ter algo novo na nossa vida. Então é importante, como Jesus, ele diz, como Jesus refletiu, como ele falou da igreja de Tiatira, é importante que você saiba que ele é justo. Ele é tão justo que quando ele fala aos seus discípulos, ele prega sobre a questão do joio e do trigo, ele ensina aos seus discípulos a não arrancar o joio, porque poderia ser arrancado o trigo. E aí o que ele faz? Ele pede para os seus discípulos, para os servos que estavam ali naquela ilustração, deixar o joio crescer junto com o trigo. E no momento certo, o próprio Jesus, o justo juiz, ele iria separar o joio e jogar no fogo, no inferno, e ele ia jogar o trigo no celeiro dele. Não por vontade dele, porque a vontade de Jesus é que todos, e a vontade de Deus é que todos se salvem e que todos estejam lá com ele, não que se perdam, como acontece muitas vezes, tem acontecido durante esses séculos, esses anos todos. Então, eu apliquei da seguinte forma, eu apliquei fazendo 2 comentários e uma aplicação, e uma pergunta, desculpa. Os 2 comentários eu disse o seguinte: infelizmente, essa realidade não é propriamente só da igreja de Tiatira. Existe joio na nossa igreja, existe joio entre os nossos amigos, e nós precisamos fazer alguma coisa. Então, querido, eu quero dizer o seguinte: a igreja cristã hoje passa por intervenções malignas. A igreja cristã hoje, existe o mal dentro dela. E nós precisamos tirar esse mal da forma certa que eu vou dizer para você.
E também, mesmo sendo trigo, como eu e você, eu espero que vocês todos que estão me ouvindo sejam trigo, nós vamos passar por um julgamento. Só que o julgamento que o trigo passa é risco zero de condenação. Então é preciso você entender. E a pergunta que eu fiz, e que serve como base para a pergunta que eu irei fazer para vocês, é a seguinte: você é trigo ou você é joio? Claro que você não vai responder no grupo, eu sou joio ou eu sou trigo. Muitos vão falar que são trigo, mas não vão falar, ninguém vai falar que é joio. Mas eu vou dar para você discutir alguma coisa hoje, para você saber. Então, nós precisamos ficar tranquilos se somos trigo. Se não temos uma vida com prática do pecado, porque pecado todos nós pecamos, queridos. Todos nós pecamos, mas a prática do mesmo pecado. É isso que faz a diferença. O não pedir perdão, isso que faz diferença. O não arrependimento, isso faz diferença. Porque nós, quando pecamos e nos arrependemos, o que acontece é que aquele pecado não vira uma prática. Ele tem uma consequência rápida, mas não vira uma prática. Agora, se é prática, é porque nós somos joio. Se nós estamos vivendo uma vida de pecado, sempre pecando, é porque nós somos joio e não somos trigo. Aí é uma questão de mudar tudo e rever isso. Como é que nós vamos... se você responder para você mesmo que você é um joio, o que vai acontecer com você? A igreja não pode te condenar, o pastor não pode te condenar, ninguém pode te condenar, o seu irmão em Cristo não pode apontar o dedo e condenar você. Nós vamos deixar para o justo juiz, o Deus Todo-Poderoso, para ele julgar você e ele condenar ou dar a você o livramento disso. Então, o justo juiz, como eu disse em nos Salmos 75, no verso 7, mas Deus é o justo juiz, a um abate e ao outro exalta. Então, se você for trigo, ele vai exaltar. Se você for joio, ele vai abater. São palavras do salmista para nós, Salmo 75. Lembra que nós estamos na casa de Tiatira, Apocalipse 2, verso de 21 em diante. Então é bom que você saiba disso. Usei uma ilustração no sermão de um presidente que estava sendo acusado de uma coisa errada e foi feita a investigação e ele foi inocentado. Então, o nosso Jesus, ele vai fazer a investigação na nossa vida. Ou ele vai nos condenar, ou ele vai nos absolver. Eu espero, querido, que você não seja joio, que você seja trigo. Eu espero que se você for joio, que você nessa semana tome a atitude de trigo, reveja sua vida e arrependa-se. Eu quero dizer para você o seguinte, que eu dei duas opções aqui para os irmãos da igreja hoje no domingo. Nesse isolamento, renove a sua mente. Você precisa renovar a sua mente em Cristo, como o apóstolo Paulo, ao escrever aos Romanos, ele fala isso, que nós precisamos renovar nossa mente. E outra, renove a sua aliança com Jesus. Nós precisamos renovar a nossa aliança com Jesus. Nesse isolamento, faça isso. Veja isso, eu peço a você. E disse para a igreja que eu espero como pastor que nós não tenhamos joio no nosso meio, mas que a gente tenha hoje talvez joio em arrependimento, joio refazendo uma aliança com o Senhor para se tornar um trigo da agora para frente. Então fica aí a nossa transmissão. Vou fazer duas perguntas para você em alguns segundos. Então prepare, porque eu vou lançar as três perguntas. Vou lançar duas perguntas e um desafio para você nessa noite, em nome de Jesus. Lembrando sempre, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aguarde alguns segundos. Como prometi, queridos, estou aqui com duas perguntas e um desafio para você. O que precisamos para sermos ou continuarmos sendo trigo na igreja? Quero que você discuta isso. Quais são as características do trigo? O que realmente o trigo é dentro da igreja? Como que ele age? O que ele faz? A segunda pergunta é: como o joio age na igreja? Quais são os pecados que caracterizam o joio dentro da igreja? Nós precisamos falar sobre esses pecados, discutir entre nós. Por exemplo, inveja é um pecado que é característica do joio. Qual mais? Então, gostaria que você fizesse uma relação e divulgasse isso no seu grupo. E o desafio
É um desafio para você, para discutir no grupo. Expor um sentimento que desenvolve em você e que se torna um pecado e que te atrapalha de ser um trigo. Vou repetir. Expor um sentimento, você vai expor um sentimento que é desenvolvido dentro de você, em que você se torna e que esse sentimento torna-se um pecado e te atrapalha a ser um trigo. Isso foi ideia de um membro da igreja que passou isso para mim hoje. Então a ideia que eu quero é o seguinte: você vai falar, pastor, eu começo a ler a Bíblia e logo deixo de ler. E isso acaba sendo uma falta de compromisso, um pecado na minha vida. Então que você tenha liberdade de falar no seu grupo sobre isso. Pastor, eu faço um compromisso de ir à casa do Senhor, de ir na igreja. Mas aí chega o dia de ir, uma pessoa chega para me visitar e eu não tenho coragem de falar para ela que está no horário de ir na igreja. E aí eu fico com aquela pessoa na minha casa e perco o culto. Isso é algo que nós precisamos combater, porque se torna um pecado. Porque aí a gente tem compromisso com as coisas do mundo, com as pessoas do mundo, mas não temos compromisso com Deus. Então fica aí com a nossa transmissão, espero que você aproveite, discuta essas questões e que você possa ser desafiado também. Lembrando sempre, se Deus é por nós, quem será contra nós? Pastor Ribamar, estou falando isso pela segunda vez. Beijo, beijo, beijo.